Na terceira tem assim: sobre um plano inclinado, deverá ser construída uma escada, sabendo que cada degrau da escada deverá ter uma altura de 20 centímetros e que a base do plano inclinado mede 280 vezes raiz de 3, conforme mostra a figura. Então, quantos degraus a escada vai ter? Tá? Quero saber quantos degraus ela vai ter. Está aí a escada. Se liga. Olhe para a figura, entenda, visualize tudo de informação que tem aí. Primeira coisa que tem aí, que a gente precisa olhar, é um ângulo. De quanto é o ângulo? 30 graus. Felizes para sempre. Se aparecer ângulo de 30, morreu. Esse é o fácil. Olha só. O degrau, qual é a altura de um degrau? 20 centímetros. Eu vou pegar um degrau e vou separar para a gente entender ele direitinho. Não é esse o formato do degrau, né? Tá legal aí o degrau? A altura dele é 20. Esse ângulo que eu marquei de vermelho, você viu o ângulo aí? Vou voltar. Esse ângulozinho aí, olha, no triângulo de cima, quanto é a medida desse ângulo? O de baixo dele é quanto? 30. Então ele mede quanto? 60. Se ele mede 60, aquele ângulozinho lá da ponta mede quanto? Quanto? 30. Esse ângulozinho aí da ponta é 30. Outra maneira, ângulos alternos são iguais. Se você tem duas paralelas, os ângulos que elas formam são iguais. Então, olha, lá na nossa figura, aquele anglinho ali é 30. Presta atenção. Se prepare, porque agora nós vamos começar a viver emoções bem mais fortes. Preste atenção. Você está vendo o ângulo de 30, não está? Pense antes que eu não posso me irritar. Eu sou nervoso. Olhe para o ângulo de 30. Pense na sua mãe, aquela senhora que lhe mandou vir para cá. Esse 20 em relação ao ângulo de 30 é o quê? É um cateto, tá certo. Mas é cateto o quê? É um cateto oposto. O maior lado, como é o nome dele? Nesse triângulo aí, quanto é que mede a hipotenusa? Não olhe para mim. Olhe para a figura. O ângulo é de quanto? 30. O cateto oposto é? Quanto é a hipotenusa? Por quê? Porque o cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. E o adjacente? E o adjacente é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. A hipotenusa é 40. A metade, 20. Vezes raiz de 3. Olha como está tudo do jeito que a gente combinou. Disse, Adelmi, mas se eu não souber disso,
Como é que eu faço? Você não faz. É para a gente saber para fazer. É por isso que a gente está conversando aqui. Então não esquece essas coisas. Então quanto é que vale aquele pedacinho do degrau lá em cima? 20 raiz de 3. O plano inclinado todinho, pessoal, não tem 280 vezes raiz de 3, não é assim? Olha lá embaixo, 280 vezes raiz de 3. Quantos degraus cabe aí? Cada degrau é 20 raiz de 3. Eu vou dizer que são N degraus. Então, 20 raiz de 3 vezes N tem que dar o total, não é não? Se forem N degraus, cada um com 20 raiz de 3, é só dividir, você tem 14 degraus. Observe a bicicleta e a tabela trigonométrica. Os centros das rodas, observa bem, olha para a figura. Os centros das rodas estão a uma distância PQ. Dá para ver as letrinhas aí? Os centros das rodas estão a uma distância PQ, igual a 120 centímetros. Então, de P até Q dá 120. O raio PA, que é o raio da pequena, e o raio QB, que é o raio da grande, medem 25 e 52. Eu quero calcular quanto é que vale o ângulo AOP. O ângulo lá, fininho, lá no começo. Vamos voltar? Para a gente entender a figura. Tem uma bicicleta e tem o centro das duas rodas. A distância entre o centro das duas rodas é 120, PQ. O raio da roda menor é P para A, 25. E o da roda grande, que é de Q para B, é 52. Essa figura eu posso simplificar assim, olha. Vê se dá para ver. Vale, a bicicleta sumiu. Não. O nome disso é abstração. Tem gente que vive falando essa palavra e não sabe o que significa. Em matemática, para nós, abstrair é retirar do problema aquilo que eu não preciso para resolver. Eu estou com um problema, eu abstraio, eu retiro o que não é necessário. A bicicleta não é necessária. O que é necessário são as distâncias. Então, olha a figura lá. Vê se dá para entender a figura bem direitinho. Olha para ela, não tem pressa. Dá para ver que de P para Q é 120, não é assim? O raio da pequena, de P para A, 25. O raio da grande, de Q para B, 52. Chagas abertas. Cadê o 52? 27 mais 25. Agora, o que é legal, deu para ver agora a figura? O raio da pequena, 25. O raio da grande, 52, que é 27 mais 25. E a distância entre os eixos é 120. Eu quero calcular este ângulo. Vou voltar, preste atenção, você que estava de cabeça baixa. Eu quero calcular, presta atenção, este ângulo. Mas este ângulo é igual a esse. Ali não é a reta que liga os dois centros, não é assim? É o mesmo ângulo. As duas setas indicam ângulos
iguais. Ora, acompanha o seno do ângulo AOP, lá na bicicleta, de A para O, de O para P. É o ângulo que tem a setinha vermelha, não é não? Ele é igual ao seno do ângulo TPQ. No outro triângulo, na outra figura, TPQ. É o ângulo que tem a outra seta vermelha. E o seno, você lembra, é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 27. A hipotenusa é 120. Eu fiz as contas. Então eu sei que o seno do ângulo é 0,225. Que ângulo é esse? Olha na tabela. Qual é o ângulo que tem seno igual a 0,225? Quanto? Gênios. Beleza. Fácil. Fácil.